Olá, programa Cidadania Consciente mais uma vez com você e hoje conversando sobre a cidade, mas a cidade além do aço. Essa chave de leitura foi provocada por um grupo que fez um primeiro evento em Volta Redonda de cunho regional até de âmbito nacional, TEDx em Volta Redonda. E para conversar conosco sobre o assunto, nós estamos aqui com Demétrios Luiz, né? Ele é engenheiro de telecomunicações e membro do TEDx em Volta Redonda. Tudo bem com você? Tudo bem, Zé. É um prazer estar aqui com você. Pois é, rapaz, que alegria. Vocês inauguraram um momento importante em Volta Redonda no sentido de transversalizar diversos temas para reflexões do nosso comportamento, tanto do campo social, político, emocional, das nossas relações de urbanidade, das superações de preconceito, de uma forma assim que teve um aspecto gigantesco. Para você que nos assiste, o Demétrio vai explicar para a gente o que é TEDx e o que foi o TEDx em Volta Redonda. Como é que surgiu essa ideia de trazer um evento de tanta envergadura para a cidade? Bom dia, Zé. O que aconteceu foi o seguinte, a gente tem uma massa de universitários na cidade, né? E daí o destino, eu acho que eu vou colocar assim, fez com que uma pessoa que já organizou alguns eventos como esse no Brasil, que é o meu amigo Geraldo Milé, ele encontrou 2 outros universitários aqui na cidade que tinham um desejo, já conheciam o TEDx através da internet, e nesse conhecer assim, e se esbarrar, né, que acontece entre os universitários, o Geraldo recebeu esse pedido de 2 meninos, né, o Lucas e o Rafael, pedindo a ele que ajudasse na construção de um evento aqui na cidade. Então o evento começou assim, com a reunião do Rafael, do Lucas e do Geraldo. O Geraldo, com esse conhecimento do que é TEDx, passou a ser uma espécie de guia e de mentor para que o evento se consolidasse na cidade. O Geraldo Milé, ele é muito dinâmico, eu o conheço, né? Até fazer uma referência a ele, né? Agradecer. Ele viria a esse programa junto contigo e mais um outro, mas ele está num processo de mudança, mas eu tenho muito carinho por ele e sobretudo da energia que ele passa para as pessoas. Parabéns pelo amigo que você tem. Ele é a nossa referência, primeiro porque tem esse conhecimento que a gente não tinha, né? Então, ele sempre foi alguém onde a gente buscou explicações, buscou respostas para justamente fazer com que o evento acontecesse. Uma coisa é a gente estar com as ideias, né? Outra coisa é a gente ver o evento se consolidando e ver que foi uma festa. A gente ficou muito feliz em ver que as pessoas saíram, eu diria, comovidas e mexidas, que era o objetivo mexidas, nosso. Provocadas. Exato. Agora, para quem nos assiste compreenda, né, é uma sigla, TEDx, né? Agora, conta um pouco, o que significa? Eu sei que é em inglês. Sim. Você poderia ajudar o nosso ouvinte, telespectador a entender. Tudo bem. Para a galera que está em casa, eu vou explicar dizendo que o TEDx é um movimento que nasceu na década de 80 nos Estados Unidos, com o objetivo de trabalhar 3 temas, por isso a sigla, né? Tecnologia, entretenimento e design. E naquela época, é bom frisar que a internet não existia, ou pelo menos não existia perto do que a gente conhece, né? Então, a forma com que as pessoas tinham para trocar informações e para construir projetos, né, o que a gente chamou de networking, não era via rede mundial de computadores. Então a gente precisava de um espaço físico para que isso acontecesse. Então os eventos da rede TED naquela época, ainda não era TEDx, eu vou explicar depois porquê, eram eventos imersivos de 3 a 4 dias, onde você convidava as pessoas mais importantes da época em cada segmento desse que eu citei. Você, por exemplo, ia ter lá Steve Jobs, né, no campo da tecnologia. Você ia ter uma pessoa que está trabalhando com grandes eventos, com Copas do Mundo, por exemplo, e botava essa galera junta para poder falar para um público seleto também. Então, ele era muito mais elitista do que é hoje. Você tinha um curso... Mas ele continua tendo esse aspecto da elite. Bom, eu coloco isso porque eu acho que eu não tenho uma resposta pronta. Na verdade, eu começo pensando, porque o caráter de elitismo
pode ser pensado de diversas maneiras. Uma questão que vai contra essa ideia é o fato de a gente não precisar pagar para estar num evento como esse, o que aconteceu lá no dia 25 no GACEMS, né? Tem eventos que são pagos, mas são da rede TED. Os eventos TEDx, eles nasceram no futuro, né? Quando essa ideia foi crescendo e as pessoas foram percebendo que era um momento importante, então se celebrava o dia que o TED ia acontecer na cidade. Nasceu nos Estados Unidos e ficou lá por muito tempo. Até que um empresário, Chris Anderson, comprou a marca e decidiu fazer algumas mudanças. Entre elas, se eu não me engano, entre 2006 e 2007, o Chris Anderson percebeu que aquilo precisava sair dos Estados Unidos, precisava acontecer em vários outros lugares, porque as pessoas pediam, eu quero replicar esse modelo, eu quero fazer com que isso aconteça globalizar na minha cidade. Essa ideia. Exatamente. Então entrou o X para dizer que agora todo evento da rede TED pode acontecer organizado por qualquer pessoa do mundo inteiro. Então eu, Demetrio... foi nesse sentido, interessante. Eu, Demetrio, você, José, o Rafael, todo mundo pode organizar, claro, pedindo uma licença. Então começou a se popularizar nesse sentido. E os eventos da rede TEDx não costumam ser pagos, somente os da rede TED, que são conferências um pouco mais sim, com esse cunho elitista, eu diria. Mas eu acho que isso vem se quebrando, né? Eu vejo por esse lado. Mas eu participei dos primeiros momentos do TEDx e do TEDx em Volta Redonda, que aconteceu no GACEMS no dia 25, reuniu cerca de 400, e a grande maioria era jovens. Eu estava lá, até assim, eu fiquei agradecido que ele não me excluiu da participação como idoso. Eu vi também outros idosos, mesmo não sendo da academia. Eu percebi que a grande massa mesmo era da universidade. E me chamou muita atenção, eram palestras assim de 20 minutos, e a capacidade de absorção e atenção da moçada, assim, impressionante. Uma massa de 400 pessoas dando atenção a uma fala que ela passeava nos grandes cenários mundiais, né, das relações humanas, foi impressionante. Agora, eu gostaria que você falasse um pouco, antes disso, só para você ir pensando, eles escolheram um tema, a cidade além do aço. É a grande marca de Volta Redonda, é a dimensão dura do aço. E, abre aspas, foi o tema que eles, hashtag, né? A cidade além do aço, e ele vai explicar no próximo bloco, daqui a pouco nós voltamos. A Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda oferece a você e toda a sua família os melhores serviços na área de saúde. A AAPVR conta com especialidades médicas nos centros de saúde de Volta Redonda e Barra do Piraí, onde você, associado, além de não pagar pelas consultas, ainda recebe descontos em diversos tipos de exames. E mais, você não precisa ser aposentado ou pensionista para garantir esses benefícios. Seja um associado contribuinte. Saiba mais em aapvr.org.br. Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda. Administração Ubirajara Vaz. Programa Cidadania Consciente, voltando no nosso diálogo muito de novidade do TEDx em Volta Redonda, que aconteceu no GACEMS, e Demetrio, que é da área de engenharia, telecomunicações, conversando conosco. Fala para mim, assim, o tema, uma cidade além do aço. E depois de todo aquele espectro de palestrante, como é que vocês construíram isso? Porque isso envolve uma articulação de muita força. Pois é, Zé. Acontece assim, quando você me fala disso, me vem várias ideias na cabeça. Uma que não deixa de escapar é um sentimento de muita felicidade pelo que eu ouvi das pessoas, que o jovem consegue sim se organizar, consegue sim fazer coisas grandiosas. Eu não tinha ideia desse paradigma, né? Parece que o jovem, talvez por não ter experiência que outras pessoas têm, talvez não conseguisse fazer uma coisa tão incrível.
Então, eu preciso colocar isso também. A outra questão quando a gente começou a organização do evento, né, justamente por jovens, eu acredito, serem mais sensíveis, né, à diferença cultural, a gente tem sim eu diria, um pensamento ou algo que está no inconsciente coletivo das pessoas de Volta Redonda. Eu acho que talvez forjado pela história da cidade, né, justamente pela indústria, pelo trabalho um pouco pesado, pela luta, né. Então, acredito que isso foi um pouco para dentro das pessoas. Então, há alguma rigidez ou outra para lidar com os assuntos, né? Então, por isso a gente precisou trazer assuntos que fazem a gente pensar, né? Justamente porque o jovem se sente sensível a essas causas todas e a gente entende também que não é só pelo jovem, né? Não tão somente pelo jovem, mas são questões que a gente está discutindo hoje em nível mundial, em nível nacional. Então, para a gente falar de transformação que as pessoas vão causar, eu acho interessante, isso é uma linha, uma escolha, né? Não necessariamente a única, mas eu acho interessante pensar que a gente precisa primeiro transformar as pessoas e colocá-las num nível de coesão, de abertura para conversar umas com as outras, de conviver bem, para a gente poder transformar aquilo que a gente quiser. Então, de fato, o que a gente quis pegar vamos mexer lá dentro, nas pessoas, para que elas sim consigam transformar o que está do lado de fora. Mexer por dentro, né? E aí me permite, e vocês fizeram uma escolha muito interessante, para contextualizar o cenário do grande evento, foi colocar uma dimensão, vou chamar de lúdica, questão teatral presente. Qual o nome do grupo que foi lá apresentar aquela peça muito contextualizada logo no início do evento? É uma companhia dirigida pela Estael de Oliveira, que trabalha no GACEMS, se chama Arte em Cena. É um grupo do GACEMS dirigido por essa mulher, muito, muito talentosa. Então, vocês valorizaram, né, a prata da casa, no aspecto cênico, teatral, e apresentaram uma peça chamada A Fornalha. Isso. E aquilo criou um impacto, porque fez um passear histórico da construção da cidade, todo o seu processo de desenvolvimento até a atualidade. Então, eu achei brilhante, e as pessoas, elas foram, a partir dali, o que fosse dito através do que chamou de curadoria, que aí eu gostaria que você falasse um pouco, foram quantas pessoas envolvidas naquele stake, naquelas palestras? Você pergunta com palestrantes? Desse grupo, de palestrantes. Foram mais de 20. Se eu não me engano, foram 17 palestrantes e 3 intervenções teatrais, né? Então, pegando um pouco da sua última pergunta, que talvez eu não tenha respondido por inteiro, que nesse sentido de a gente entender Volta Redonda como uma cultura que se cristalizou, isso acontece em todo lugar, mas eu acho necessário a gente refletir sobre isso e avançar. Isso é natural, a humanidade passa por avanços, então acho que Volta Redonda também ela começa a entrar nas discussões mundiais, e por isso a gente trouxe tais temas. Então a gente quis fazer uma brincadeira saudável, não é para confrontar, mas é justamente para poder trazer reflexão. Então a gente tem esse reconhecimento como a cidade do aço, então a gente quis pensar como como vai ser a cidade que está além do aço, ou seja, um novo momento na história da cidade. E eu acho que a gente tentou ali, pode ter isso, pode ter aquilo, a gente precisa discutir tais coisas, então esse foi o objetivo. E a curadoria dos palestrantes foi feita por uma equipe um tanto quanto enxuta, jovem, né? Eu preciso ressaltar o Lucas Chibirissá, que foi uma pessoa muito ativa nesse processo, né? Junto com outras pessoas da equipe, que a gente trabalhou muito de forma horizontal, a gente não tomava decisões ali por grupos, mas a gente validava com todo o grupo da equipe. Então a gente primeiro partiu desse princípio. Vamos trazer questões que vão fazer as pessoas pensar sobre o que a cidade de Volta Redonda tem e que tipo de assunto a gente precisa trazer para ser discutido. Daí a gente pensou, dividiu em 4 blocos que inclusive alguns deles tinham referência direta com a cidade. Então a gente tinha o primeiro bloco chamado de Cíclopes e Arigós, né? Você sabe explicar para a gente? Eu vi. E você tem o último, por exemplo, que chama Flumen Fulmine Flexit, que também é uma frase em latim que está no brasão da cidade. Quando nesse último, a gente quer pensar perspectivas e no primeiro a gente pensa o nascimento. Pois é. Então vocês conseguiram fazer esse passear de
de possibilidades, né? E eu gostaria que a gente avançasse um pouco na conversa, ainda pegando um pouco os referenciais de diálogo. O diálogo direto com a plateia, ele se deu de que maneira? Ótima pergunta. Eu acho que para pensar nisso, a gente tem que pensar por dois viés, assim. Um deles de novo, na curadoria, talvez eu possa falar um pouco aqui, e também pensar em como a gente escolheu o público, porque a gente teve muito mais inscrições do que cadeiras no teatro, né? E daí talvez eu volte também, quando você falou se de repente é elitista ou não é. Então, um cuidado que a gente procurou ter, e daí é muito difícil, porque a gente está ali com a responsabilidade de dar oportunidade para tais pessoas e não dar, porque não cabe todo mundo. Então, uma coisa que a gente pensou foi, criamos um formulário, divulgamos na internet, então nesse formulário tinham perguntas para a gente conseguir entender quem eram as pessoas que estavam interessadas. Então, através daquelas respostas, a gente pôde entender se aquela pessoa estava alinhada com o que a gente imagina para o evento ou não. E qual então o fator, Demétrio, que trouxe tais pessoas para o teatro e outras não levou, né? O que a gente imagina é qual o potencial que cada um tem para compartilhar aquelas ideias. Então, através das respostas, a gente imagina, né, aquela pessoa pense de um jeito tal que, participando daquele dia, como foi um dia incrível, no dia 25, ela possa dividir aquilo com os amigos, no espaço de estudo, nos espaços de convívio que ela vai ter, que ela tem. Então, esse foi um princípio de pensamento, de raciocínio. O outro foi que a gente pensou em criar uma linha de palestrantes, e aí tem um trabalho de coach, que é um trabalho que prepara o palestrante para o evento, de fazer com que toda a discussão, com que toda a palestra fosse acessível. A gente tem pessoas muito técnicas nessa linha de palestrantes, só que esse trabalho de coach permitiu, no meu ver, que a fala fosse acessível. Ficasse bem orientalizada, bem de compreensão. Exato. A conversa está boa, nós precisamos passar para o terceiro bloco. Eu vou pedir licença. Daqui a pouco nós vamos falar da perspectiva. O que provocou, quais os próximos caminhos do TEDx em Volta Redonda. Daqui a pouco nós voltamos. Conseguir uma colocação no mercado de trabalho está cada vez mais difícil. E cá entre nós, sem uma graduação, fica ainda mais complicado. Pensando em você que teve que parar de estudar, mas deseja voltar, o Unifor oferece a oportunidade de concluir os seus estudos com até 50% de desconto nas mensalidades. É simples, acesse unifor.edu.br/volte a estudar e agende o seu atendimento. E o melhor, é você quem define o dia para ser atendido. Aproveite essa oportunidade para seguir em frente. O Sindipaz e suas 28 empresas de transporte coletivo adotam voluntariamente comportamentos imbuídos de responsabilidade social, prestando assistência aos idosos, deficientes, crianças e comunidades carentes. Com os diversos projetos que desenvolvemos, bem como instituições que são beneficiadas, fica bastante claro o grau de amadurecimento do Sindipaz em relação ao impacto social de suas atividades. Nosso objetivo é abranger o desenvolvimento comunitário, o equilíbrio ambiental, tratamento justo aos funcionários, comunicações transparentes, retorno aos investidores, sinergia com parceiros e, principalmente, satisfação do consumidor. Sindipaz, fazendo escolhas conscientes. Sindipaz, evoluindo com você. Programa Cidadania Consciente, retornando no último bloco da conversa com o Demétrios, que faz parte da equipe que organizou o TEDx-X em Volta Redonda. Demétrios, eu queria um pouco o perfil daqueles que fizeram suas preleções. Aliás, eu assisti algumas, né? Pessoas referentes no campo dos saberes, também de experiências humanas. Mas uma coisa que eu gostaria de saber de você, a questão ideológica, do pensamento político, qual é o viés? Isso é ótimo perguntar, Zé. Assim, eu acho que a gente tem que entender, tem que pensar que, óbvio, assim, a gente tem dois lados. Um lado é
quem faz parte da equipe. Então, é natural que o que nasceu de nós reflete muito o que a gente pensa, né? Então, aquilo que você percebeu no TEDx, como o perfil dos palestrantes e o que eles foram falar, reflete muito o que a gente gostaria de levar. Por outro lado, eu acho que a gente teve muito profissionalismo de entender que a gente não tem que levar a nossa verdade. E por isso o caráter das palestras foi de reflexão. Bem, dentro disso, eu posso fazer um passeio contigo dentro de cada bloco. Então, o primeiro bloco tem uma direção que é refletir como a cidade nasceu e de forma genérica, que é uma metodologia TEDx, tu não precisa falar exatamente do local, né? Você traz temas que vão permitir que as pessoas façam analogia. Então, por isso, a gente teve pessoas que falam especificamente da cidade, como o João Marcelo, né? E como a intervenção artística da Estael de Oliveira, da Companhia Arte em Cena, e os demais falam de forma genérica, como, por exemplo, a Ana Paula Pou, né? E a Ana Cabral, que elas vão falar, na verdade, de como a cidade se constitui como um coletivo de pessoas que vão chegando ali para povoar e vão criando padarias, vão criando prédios com tais formas. Então tudo tem um sentido, né? Se você for para outra cidade, vai perceber outras formas, outras coisas sendo construídas. Então o tom do primeiro bloco foi como é que a gente consegue perceber a cidade nascendo. Esse empoderamento que há, né, do cidadão, né, daquele espaço, daquele universo. Isso. E no segundo? No segundo bloco, eu posso falar do segundo e terceiro ao mesmo tempo, que são blocos onde sim, eles têm uma característica muito mais de reflexão dentro do campo social, que a gente, entendendo a necessidade de mostrar para as pessoas a importância de se quebrar um paradigma, ou de se refletir sobre esse paradigma que existe da cidade do aço para a cidade além do aço. Então as pessoas que participaram daquele bloco refletiram muitas coisas, entre elas o Marcelo Veras, que vem falar sobre o que é normal, o que é ser louco, o que é ser normal. A gente teve a Karine, que foi falar sobre o que é ser negro na sociedade. A gente teve a Mariana Bentimol, que eu particularmente gosto, daí eu coloco um adendo que além de engenheiro, hoje eu estou me formando pedagogo, ou querendo ser. Oh, que beleza! Ela foi falar do modelo escolar. Será que a gente não consegue pensar hoje um novo modelo de escola? É possível? Então a gente trouxe questões do campo social, basicamente, justamente para pensar as pessoas que transformam a cidade precisam antes refletirem e serem transformadas. Então, que discussões aí estão em campo mundial que de repente na cidade ainda não teve espaço para ser discutido? Então a gente quis oferecer esse espaço que muitas vezes não existe. E daí a gente deixou o último bloco para ser um bloco de perspectiva. Então a gente teve uma pessoa para falar de tecnologia, a gente teve uma pessoa para falar de empreendedorismo, justamente para trazer para as pessoas que foram lá ao evento assistirem que sim, primeiro a gente mostrou o nascimento, a gente trouxe as reflexões, tá bom, agora depois de chacoalhar bastante para onde a gente vai, tem perspectiva, através do pensamento empreendedor, através da tecnologia e através também do cuidado com as pessoas. Que foi, por exemplo, aí eu gostaria de aprofundar nessa questão da dimensão do cuidado com a pessoa, das superações de preconceitos, de coisas que até culturalmente são impostas historicamente nas nossas vidas. E vocês trabalharam muito isso, da acolhida ao outro, do cuidado com o outro, e aí não é seletivo, aí é para todos. Né? Isso foi muito marcado. Eu acho que esse evento oportuniza a gente falar assim aqui, que ele, na verdade, manda um recado à sociedade que é preconceituosa, que não respeita o diferente, que tem uma educação que é imposta, e não é construída junto, de baixo para cima. Perfeito. Isso é uma grande novidade. E aí só me permite, para aqueles 400 ou mais que estiveram lá, na grande maioria jovens, aquela universidade que quer só formar um profissional para ganhar dinheiro, ela foi questionada. É um profissional que vai ganhar seu dinheiro, ter sua vida, mas que vai ter humanidade, que vai ter que ser cidadão. Eu consegui notar um pouco essa dimensão provocativa do jovem como protagonista. Ele falando para a sociedade que ele precisa ter cuidado consigo mesmo e com o outro, até na toxicidade. Né? A toxicidade, digo, nas relações, na toxicidade de enfiar coisa dentro do seu corpo, que vai lhe trazer um mal e para toda a sociedade. Então, essa reflexão
ela não teve um aspecto ideológico, embora no fundo tem, ela não teve um aspecto religioso, embora passeia na multiplicidade das religiões, quer dizer, utilizou a tecnologia ao fim, né, para poder oferecer à sociedade, aquele grupo que estava lá, uma reflexão nova. E aí eu quero falar assim, e agora, para onde que o TEDx em Volta Redonda irá? Olha, essa é uma pergunta que eu acho que vai permanecer em aberto, né? Primeiro porque tem pouco tempo, poucos dias, desde a consolidação do evento. Então, é natural que a gente faça um cuidado com essa rede que a gente formou. Primeiro, rede de pessoas que trabalharam na equipe. Segundo, rede de pessoas que foram parceiras e fizeram o evento acontecer junto com a gente. Porque o evento não se autofinancia. Um leque grande de entidades, né, que deram suporte, porque isso custa dinheiro, né? Exato, exato. O evento não é financiado por pessoas da equipe, né? Justamente por isso precisa de parceiros. Então também temos essa outra rede. E por último, uma rede de participantes e de pessoas que, mesmo não participando, vão ficar sabendo o que aconteceu nesse dia. Então, a gente vai passar, vai trabalhar nisso, passa por esse processo inevitavelmente, e é um desejo nosso cuidar das pessoas. Como isso vai acontecer, ou melhor, o que vai acontecer, eu não tenho certeza. Pode ser que a gente realize, por exemplo, eventos mensais de troca de ideias, pode ser um caminho. A gente gostaria, por exemplo, que outra edição acontecesse o ano que vem. Talvez não pelas mesmas pessoas, mas primeiro porque a nossa licença como organizador vai expirar o ano que vem. Então, será que a gente vai ter outras pessoas com desejo de fazer algo parecido? Então, nesse sentido, vai haver um cuidado sim, só que a gente ainda não começou a pensar nisso. Então, nós estamos aqui, né, apresentando nesse espaço de mídia uma repercussão do que foi o TEDx em Volta Redonda, TEDx em Volta Redonda, das perspectivas, de possibilidade, para suas considerações finais, para aqueles que participaram e para a sociedade que está sabendo, porque está sendo bem falado o evento, qual o recado que você daria para aquele que nos assiste? Olha, Zé, é difícil, também porque é um misto de sentimentos que vem, mas o que vem sempre é uma gratidão a todo mundo que se envolveu, né? E eu agradeço a você também por ser um dos primeiros que ouviu falar, quando eu e Geraldo fomos até a sua sala. Então teve muita gente que participou, e ao mesmo tempo que eu acho que, apesar de jovens, eu sinto um orgulho porque foi uma equipe muito madura de entender que a gente não tem que deixar a nossa verdade ali para as pessoas. Então o cuidado que a gente sempre teve foi como é que a gente leva tais assuntos para a cidade de Volta Redonda sem chocar. Simplesmente, gente, é preciso refletir sobre tais temas. Então, um sentimento de gratidão a todo mundo que se envolveu, que nos acolheu, porque não foi fácil, a gente teve algumas barreiras ao longo do caminho. Então, é gratidão e agora é um trabalho nosso de cuidar das pessoas que se envolveram e que gostaram do trabalho. O objetivo é sempre reverberar essa reflexão e eu tenho certeza que muita coisa boa vai sair depois disso. Projetos, pessoas se envolvendo com causas que nunca imaginaram na vida. Então, talvez isso a gente não consegue medir, mas eu tenho certeza que as pessoas que foram lá, haja vista a palestra do Gabriel Estrela, que saiu todo mundo aclamando, que foi de arrepiar. Então, acho que a gente já deixou um recado, já deixou um trabalho bem feito, e o resto agora é o tempo que vai dizer. Pois é, o tempo vai dizer e nós vamos seguindo daqui. Eu queria agradecer a você pela sua adorável conversa. Gratidão é uma palavra que a gente precisa permear a nossa vida. E eu tenho gratidão por você. Eu volto na próxima quarta-feira. Cidadania Consciente.